Fala pessoal, Ednei por aqui. Seguinte, o vídeo que você vai ver agora é o corte de uma live. Então, o link completo da live vai estar aqui embaixo na descrição. Mas olha só, não é por ser um corte da live que não tem, né, qualidade. Conteúdo sempre de qualidade para você, tá bom? Se inscreve no canal, né, no caso, deixa o seu like no vídeo e bora pro corte da live. Tem que ficar de olho nisso daqui, acho que tá boa para compra. Stop abaixo do 100 poderia ser, eu acabei colocando até abaixo do 127 por causa de uma região que a gente tem aqui na esquerda também, né? Que pode ajudar a proteger o nosso stop loss. Então a gente tem que ficar de olho nisso daqui. Deixa eu puxar aqui um volume por preço. Possivelmente está aqui. Opa! O volume por preço está bem mais abaixo do que eu esperei. Que fica... Ou sou eu que puxei errado, né? Possivelmente foi isso. O volume por preço está nessas regiões aqui mesmo. Esse é o preço com maior volume de negociação, né? 56.900 e pouco. 56.900. Opa, paguei aqui o que não devia. Bom, a gente vai ficar de olho aqui no BTC. Stop loss a 55.758.26. Stop loss, né? Stop loss, bateu no stop e fechou a operação. Opa, operação aqui engatada, né? Engatou a operação da compra de Bitcoin. Tá aqui, ó, operação engatada. Certo? Opa, BTC tocou, acionou a ordem e plau. Começou a reagir de forma interessante pra gente, né? Mas a gente tem um stop loss. A gente fica de olho no stop loss, né? Fica de olho no stop. Eu, Ednei, vou colocar a operação no BTC no 0 a 0 assim que atingir aonde? Assim que atingir esse topo aqui, o topo anterior, eu, Ednei, coloco no 0 a 0. O topo anterior está a 57.390.71, tá bom? É o topo anterior para a gente colocar a operação no 0 a 0. Caso atinja essa região, 57.390.71, eu, Ednei, coloco no 0 a 0, tá bom? Mas por agora a gente tem que ficar o quê? Ficar de olho no BTC. Ele começou a reagir bem, mas ele pode voltar a qualquer momento, tá bom? Ele pode voltar a qualquer momento. Bom, vamos ficar de olho aqui, Bitcoin chegando no topo anterior é para colocar no 0 a 0, tá bom, pessoal? É para colocar a operação no 0 a 0, porque chegando no topo, se voltar, a gente já não pode arriscar a sair no negativo nessa operação, caso chegue no topo anterior, tá bom? Chegando no topo anterior, coloca a operação no folha-se do 0 a 0, tá bom, pessoal? Fiquem de olho aí. Vou aqui até colocar um alarmezinho aqui para me lembrar, né? Topo anterior. Topo anterior. Caso chegue no topo anterior, a gente, né, fecha a operação, coloca a operação no 0 a 0, tá bom, pessoal? Dogecoin, só perdi grana. Claro, né? Comprou no topo, o que é que você achou que você ia fazer? Ia perder grana. Eu já falei aqui pro pessoal que é do canal, eu digo, pessoal, não comprem no topo, pessoal, não comprem no topo, pessoal, não comprem no topo. Olha a Bake, vamos ver, só ver o caso da Bake. Eu não peguei essa operação, para ser claríssimo com vocês, né? Eu não gosto de coisa suja. Para ser claro com vocês, eu Ednei, não tô nessa operação. Quem tá nessa operação são os mentorados. Eles viram, aprenderam como analisar comigo, né? Eles viram oportunidade na Bake e eles compraram. Eu, Ednei, não comprei. Vou ser bem claríssimo com vocês. Eu não estou dentro dessa valorização de preço, né? O que eu peguei foi TWT. TWT eu peguei e falei para eles, né? Pessoal, olha só, TWT e tudo mais, né? Para o pessoal que é membro do canal também, eu falei sobre TWT para eles. Não sei se eles compraram, mas eu falei para eles, tá bom? E eu simplesmente aqui, ó, era um setup claro, né? Quer dizer, não tão claro. De verdade, nem era tão claro assim. Mas a gente teve que quebrar a estrutura. O meu medo é que o preço voltasse para baixo do 100, porque o histórico de preço aqui na Binance era muito curto. Se a gente tentar ver Bake, USD, olha lá. Não tem na Bing Bom também. Então eu teria que ver aqui, ó, Bakery Token. Acho que é esse aqui, né? Acho que é Bakery Token. Não é Bakery Token com certeza, né? Deixa eu ver aqui. É esse mesmo. 7,88, 7,80. É isso. Aqui, o histórico de preço também tá, né, não é tão bonito pra gente. Poderia ter uma retração ainda para alguma região de line chart, mas um pouquinho abaixo.
Mas o pessoal comprou e utilizando o gerenciamento de risco, sempre você não tem como não tem como perder esse tipo de operação, né? Se você viu que encaixou no setup, você coloca teu stop loss, utiliza gerenciamento de risco e lucro bom é lucro onde? É lucro no bolso. Encaixou no trade system, pega a operação. Mesmo que não tá bonita para você, se encaixou no trade system, você pega a operação, entendeu? Você pega a operação, entendeu? Você pega a operação. Deixa eu ver aqui a operação no BTC como é que tá. A gente tem que ficar de olho ainda, né? O preço ainda pode voltar contra a gente. Tocou, engatou a operação, começou a subir, mas o preço ainda pode voltar. O preço pode voltar. Um trader ele tem que estar atento a isso, né? Engatou na região, tirou liquidez totalmente, engatou na região, big bullish, né? Quebra de estrutura de 15 minutos, geralmente eu não utilizo para altcoins, mas como o Bitcoin a gente também consegue encontrar como é que se diz, em corretoras de Forex também, então eu considero o Bitcoin meio que um ativo já de Forex, no fundo também é uma moeda, BTC é uma moeda, e eu considerei que era a estrutura de M15, tá bom? Fui lá e considerei uma de M15 para pegar a operação. Deixa eu ver como é que o preço tá. Olha só, por exemplo, aqui nesse momento, a gente não tem que a estrutura de 5 minutos. Se eu quisesse, por exemplo, eu já poderia colocar a operação no 0 a 0. Por quê? Porque 5 minutos, olha, vamos lá. Fundo aqui, topo, né? Topo foi aqui. Preço quebrou a estrutura, fez pullback. Então, esse é o topo que deu origem a esse fundo. Eu quero que aqui em 5 minutos o preço faça o quê? O preço quebre isso daqui. Ednei, não quebrou? Você não está vendo errado? Cara, não quebrou por quê? Porque o preço ele fechou abaixo. Ele faz aqui um paviozinho, mas ele fecha abaixo. Entendeu? Ele fechou abaixo. E fechando abaixo é foda, né? Eu preferia que, de fato, o preço fechasse acima. E nesse momento já começou a reagir. Tá vindo contra o preço, né? Mas você também tem que ter o quê? Tem que ter a mente claríssima. Por que você pegou essa operação? Você pegou essa operação... quer dizer, eu, Ednei, né? Peguei essa operação porque tem Fibo inverso, tem Fibotrick confluindo aqui. É um Big Bullish M. Eu já sei como um Big Bullish M, como um padrão de Big Bullish M é. Então eu não vou fechar minha operação só porque a operação está contra mim. Eu não vou fechar, eu só não vou fechar. Entendeu? Como eu já falei isso para vocês lá no Instagram. Eu, Ednei, depois que eu pego uma operação, eu só mexo ela de novo se for para quê? Ou o trade tocou meu stop, ou tocou meu alvo, ou eu só mexo o trade para fechar, para colocar a operação no 0 a 0. Vamos lá, eu enrolei muito. Se eu peguei uma operação, coloquei stop, coloquei alvo, eu só mexo operações 2 vezes depois. Uma vez para colocar no 0 a 0 e a próxima vez para fechar parcial. Só, mais não. Mais nada eu não faço no trade. Mais nada. Quando a gente abriu a operação aqui, eu disse o quê? Um stop aqui seria interessante, mas eu avaliei melhor e vi que um stop aqui abaixo dessa região aqui seria mais interessante ainda. Então o que eu fiz? Ajustei o stop. Eu não vou ficando mexendo a operação várias vezes, porque eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma bosta, eu vou estragar a minha operação. Entendeu? Eu vou estragar a minha operação se eu fizer isso. Você tem que ter essa característica meio que emocional de ver as coisas ir contra você. Nem todo mundo consegue adquirir no trade. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Se você não conseguir dominar o teu emocional, você só vai perder dinheiro. Só vai perder dinheiro no mercado. Inclusive, eu conversei com o pessoal lá da mentoria. E eu disse para eles assim, ó. Quanto ao emocional, pessoal, eu posso dizer para vocês tudo que eu tenho para dizer sobre emocional. Como controlar o emocional no trading. Eu posso dizer isso para vocês. Mas vocês só vão aprender sobre emocional, de fato, quando vocês quebrarem a conta. Depois de você quebrar uma conta, depois de você perder dinheiro pra cacete operando, você vai ver que o emocional é uma das coisas mais importantes. Mais de 90% do trade é o emocional e nem é a estratégia. Eu, Erinei, eu quebrei. Eu já quebrei. Entendeu? Eu sei a dor que é perder uma banca. Eu sei disso, entendeu? Eu já quebrei. E depois de quebrar, você vê que a única razão para você não ganhar dinheiro no trade, mesmo com a estratégia certa, é você. O problema é você. Nem é a estratégia, é você. O maior problema no trade é você. Você vai, a operação tá vindo contra mim. Ai, meu Deus, tô perdendo dinheiro. Não, não, não. E você só tinha que ficar calminho. Você só tinha que ficar bem calminho e deixar o trade acontecer, deixar a estratégia rodar. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Quantas vezes você não achou que o mercado está indo contra você? Que o mercado quer dizer, o mercado é manipulado.
né? O mercado é manipulado. Mas quantas vezes você não viu isso aqui acontecer? Vai lá, você tem uma LTA, o mercado ele fez esse movimento. Você disse, aqui o preço bateu, começou a subir de novo. O que é que você fez? Você foi lá, né? E comprou. Você foi lá e comprou, né? Não, executou uma compra, né? E fica lá no MetaTrader, né? Como buy, né? Buy. Você comprou. Preço começou a fazer o quê? A subir. Aí você já tá feliz, já começa a sonhar com os carros, com as mulheres, né? Com boa vida, tudo do bom e do melhor. O preço começa a subir e depois o preço faz o quê? O preço cai. Pau. E rompe a LTA. O preço começou a romper a LTA, começou a brincar aqui, ó. Começou a brincar aqui. O que é que você faz? Você vai lá e não, eu acho que agora é venda. Eu acho que agora é venda porque rompeu LTA, rompeu e não sei o que, agora é venda. Sendo que, se você compra aqui o teu stop, ele tem que ser onde? Ele tem que ser no fundo que deu origem ao topo anterior. Tem que ser nesse fundo que deu origem a esse topo. Teu stop é aqui, o preço nem tocou no teu stop, nem tocou no teu stop loss, você já está pensando em venda. Aí o que é que você faz? Você vai lá, você fecha a compra, você vai lá e fecha a compra, né? Fecha a compra que você fez. Preço sem tocar o teu stop, você já fechou a compra e fez o quê? Abriu uma operação de venda, né? Aí o preço faz o quê? O preço começa a brincar aqui. Pá. Você diz, fez esse movimento. Você vendeu, né? Aí o preço começa a cair de novo. Você diz, eu sabia que era uma venda. Por quê? Ombro, cabeça, ombro, patrão de mercado, já sei que isso aqui vai acontecer. Ganhar grana, ficar rico, pô, foda-se. E aí, o que o mercado faz agora com você? Quando você menos espera, isso aqui foi só uma acumulaçãozinha e... plau! Um candle enorme de alta. Aí você está vendido, né? Sem esquecer que você está vendido aqui assim, em alguma região para que você está vendido. E o preço, ele explodiu, né? Está numa venda, está no céu. Está numa venda e o preço está contra você. O mercado é manipulado. Não pode ser, o mercado é manipulado. Eu compro, o mercado vai contra mim. Eu vendo, o mercado vai contra mim. Como assim? Eu não entendo como isso funciona. Depois, você fecha a operação de venda, né? Aqui, de fato, foi o real movimento. Se você tivesse permanecido comprado aqui, você ainda estaria bem. Mas você fechou a operação mesmo que o preço não tocou teu stop. Show. Aí, depois disso, movimento forte de compra. Show. Movimento forte de venda. Agora o que você faz? Eu acho que esse movimento aqui é só um pullback e não sei o que. Eu já estou vendido, mas eu acho que vai voltar para 0 a 0. Eu vou conseguir pelo menos fechar no 0 a 0. O preço não volta para 0 a 0. Foi só um pullback e ele continua para alta. Porque a tendência é de alta. Foi só uma manipulação com um falso rompimento para buscar uma nova LTA. Para formar uma nova LTA. Você estava comprado, fez venda, fez compra, fez venda, fez compra, fez venda. E o único motivo para você não ter ganho dinheiro nesse tipo de movimentação foi única e exclusivamente você. Não foi ninguém. Foi só você. Então, depois que eu pego uma operação, coloco um stop loss, eu não mexo uma operação a não ser que seja para fazer o quê? Para ou colocar no 0 a 0 ou fechar parcial. Simplesmente isso. Vamos ver. O trader nesse momento ainda está brincando aqui, né? Ainda está brincando numa região perigosa. Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que a operação nesse momento, vamos lá, M5, eu quero que ela feche um candle. Nota só como que a falso rompimento aqui, ó. Eu quero que ela feche um candle acima disso daqui. Fechando um candle acima, eu já considero até colocar minha operação no 0 a 0 desde esse ponto. Desde que feche um candle acima, né? Mas enquanto não fechar, é totalmente possível o preço ir no nosso stop loss. E lá embaixo no nosso stop loss. É totalmente possível. Ednei, talvez não seja necessário colocar no 0 a 0 desde que feche acima, né? Talvez não. Talvez eu espere mesmo o topo anterior. Caçar no topo anterior, quem sabe depois disso eu coloco como que quer dizer? Coloque no 0 a 0, tá bom?